Oi, pessoas bonitas, todos bem? A gente vai fazer aquela revisãozinha sobre biotecnologia e evolução. E aí agora a gente vai ter sempre assim a aula da semana e mais uma revisãozinha para vocês poderem ver, já revisando a matéria para o vestibular. Só para a gente lembrar, né, porque essa aula é uma aula que a gente já viu, a biotecnologia é uma aula voltada à utilização de material genético dos seres vivos que são manipulados para fins medicinais ou industriais. Então, a gente manipula seres vivos, e aí, né, é tecnologia da vida, quando você faz manipulações de seres vivos. Lembrando lá que a gente falou, né, que a biotecnologia, ela não é nova. A gente tem as ferramentas que a gente utiliza, né, por exemplo, biotecnologia molecular, biologia molecular, algumas ferramentas que a gente utiliza, essas ferramentas são novas. Mas a biotecnologia é uma coisa muito antiga, né, desde os primórdios lá, os homens, eles já juntavam duas espécies, já faziam isso de uma forma muito mais rudimentar do que é feito hoje, mas já era considerado uma biotecnologia. E aí, quais são as áreas da biotecnologia, né? A gente falou que são uma infinidade de áreas, mas as que a gente mais trabalha é a genética, né? Que é a ciência que estuda os genes, a bioquímica, que é quando você estuda a química da vida, né? Você estuda a química do seu organismo, como isso funciona. A entomologia, que é a ciência que estuda os insetos, a fisiologia, que é a ciência que estuda a fisiologia, o funcionamento do seu corpo. Então, a fisiologia ela estuda corpos saudáveis, e a gente tem outras áreas também que utiliza biotecnologia. No momento, essas aqui citadas são as que mais se usam, mas outras áreas também usa isso, né? E aí, saindo de fora de área, indo para setores, a gente tem a agropecuária e a agronomia e a pecuária, né, que é a agropecuária, que são áreas que utilizam biotecnologia muito hoje em dia. Muitos alimentos que chegam até a nossa mesa são alimentos manipulados, né? Então, esses alimentos, eles foram manipulados, esses alimentos, eles foram manipulados pelo ser humano para a gente poder se alimentar deles. E aí tem alguns alimentos que a gente não tem nem ideia de que foi manipulado, né? Mas eu falei para vocês já na área, por exemplo, o milho é um alimento que a gente já sofreu tanta manipulação que a gente já não tem milho como o milho natural, né? O milho que a gente tem hoje em dia, todo o milho produzido no planeta Terra é um milho transgênico, né? Um milho que foi modificado pela mão dos homens. Eu contei para vocês do histórico, né, da biotecnologia, que eu falei, por exemplo, da fermentação, que os homens já faziam isso, né, há mais de 5.000 anos, para poder fazer pão. Pão é um dos alimentos mais antigos do mundo, né? E quando você faz essa fermentação é um processo biotecnológico. Essa fermentação também, né, que é muito antiga, por exemplo, a gente tem a fermentação do vinho, da uva, que forma o vinho, que é uma bebida, né, uma produção de uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação. E aí a gente tem relatos, por exemplo, de vinho sendo usado há milhares de anos atrás, né? Então, a gente tem essa biotecnologia não é nada nova, né? Mas ela tem cada vez mais se renovado, cada vez ficado com uma tecnologia muito mais avançada, né? Pessoal chama de tecnologia de ponta. Produção de mudas, por exemplo, quando você produz muda. Então, isso é feito há milhares de anos atrás também. Isso também é biotecnologia, isso não é novo. E aí, hoje em dia, por exemplo, quando você produz a Embrapa, por exemplo, produz aquela infinidade de mudas, ela produz com uma outra tecnologia, né? Diferente do homem do campo muito antigo, que ia lá e pegava uma folha de uma planta e colocava ali essa folha para crescer e via que isso era capaz de produzir muda. Ou que fazia muda de outras formas, né? Nem sempre é possível através de uma folha. Você tem, por exemplo, essas plantas que a gente tem de deserto, cacto, por exemplo, é mais fácil você tem facilidade de produzir ele através de uma folha. Então, você tira uma folha e coloca ali e vai se desenvolver. Mas algumas outras plantas não era assim que você formava muda, né? Então, algumas você precisava retirar a semente para formar a muda, mas isso é conhecimento humano muito antigo, não é conhecimento novo. Hoje em dia, a gente faz isso com uma eficácia muito maior. Não digo nem eficácia, a gente faz isso em uma produção, o meio, né, a produção muito maior. Então, se antigamente se fazia
4, 5 mudas de um pé de maracujá, hoje em dia a Embrapa faz um monte. Mas para aquela época não tinha essa necessidade dessa grande produção, então produzia o que era necessário. E aí a gente foi contando do desenvolvimento das biotecnologias e das novas tecnologias que foram surgindo, né? Falei para vocês dos marcadores moleculares. Lembra que os marcadores moleculares são usados para fazer teste de paternidade, né? Então você vai olhando o que tem de semelhante entre uma pessoa e outra pessoa para você descobrir quem é o pai daquela pessoa, quem é a mãe daquela pessoa. Marcadores moleculares, ele está muito ligado a isso, né? De você perceber, de você conseguir ali com os estudos, com o uso da tecnologia, ver a semelhança que tem entre os seres. E às vezes você utiliza alguns desses marcadores para você descobrir doenças. Então, por exemplo, a gente tem alguns marcadores moleculares que eles estão desenvolvidos para câncer. Então eu sei, por exemplo, se a pessoa tem aquele gene, a chance dela ter câncer é muito alta. Como eu faço isso? Marcando esse gene. Então, os marcadores moleculares são muito utilizados na medicina também. A engenharia genética, né? E aí na engenharia genética o estudo bombou, principalmente nas décadas de 90, que você tem o aconselhamento genético, né? Eu falei para vocês na última aula da Angelina Jolie, né? Que foi lá e fez um aconselhamento genético. E aí ela percebeu que ela poderia ter... Ela viu que as chances dela ter câncer de mama era muito alta e ela foi lá e tirou as mamas dela. Mas as pessoas fazem aconselhamento genético, tipo, as pessoas ricas, né? Que é uma tecnologia cara, inclusive, fazem aconselhamento genético para descobrir, tipo, a possibilidade, a probabilidade de desenvolver diversas doenças. E aí a pessoa vai começar a tratar isso bem antes, ou ela vai se preparar já para aquela doença. Tem algumas doenças, por exemplo, que a gente sabe que vai ter, mas não tem como evitar. Então, por exemplo, diferente do câncer da Angelina Jolie, quando você tem predisposição, por exemplo, para Alzheimer, é uma doença que você não consegue evitar ela, você vai ter. Então, você pode se preparar para a sua velhice, você ter uma velhice mais tranquila, sabendo que você vai ter aquela doença, e pensando em como você pode se desenvolver, né? O que você pode fazer para preparar aquela velhice para você poder ter uma maior tranquilidade. A gente falou dos organismos geneticamente modificados, né? Então a gente tem lá milho, arroz, não sei quando eu contei para vocês a história, mas a gente tem na China, por exemplo, o arroz que as pessoas chamam de arroz ouro. O que aconteceu? Na China as pessoas se alimentavam muito de arroz, mas também era um dos países que tinha a maior concentração de pessoas anêmicas do mundo, porque arroz é um alimento muito pobre, né? Ele não tem, é um carboidrato sem nenhuma proteína, não tem, ele é nutritivamente muito pobre. E aí criaram um arroz, que é o arroz ouro, e aí esse arroz, ele tem nutrientes, então começaram a plantar na China esse arroz, e aí as pessoas começaram a se alimentar desse arroz, e a taxa de anemia na China diminuiu muito depois que as pessoas começaram a se alimentar desse arroz. E aí é um arroz, né, geneticamente modificado, você não sabe como ele se comporta muito no organismo, mas para aquele momento, para aquela população, foi importantíssimo criar esse arroz, já que era a base alimentar das pessoas e elas estavam muito desnutridas. A clonagem, né, a gente falou da primeira clonagem, que foi a ovelha Dolly, falamos que em cordados, né, em seres humanos, principalmente, essa clonagem ela é antiética, apesar da gente, né, algumas pessoas driblarem essa antiética, mas a clonagem a nível agropecuário, né, lá na agronomia pecuária, ela ocorre, tipo, ferozmente, assim, acontece muito. Falamos dos transgênicos também, né, dos alimentos, a gente comentou bastante disso também na outra aula. Aí a gente falou de uma outra tecnologia, que é o sequenciamento de DNA.
E aí, o que é o sequenciamento de DNA? Nada mais é do que você determinar a sequência das bases nitrogenadas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um aconselhamento genético, você faz sequenciamento do seu DNA. Você sequencia todo o seu DNA. E aí, a gente tem o DNA do ser humano já todo sequenciado. A USP, junto com outras 40 universidades do mundo, sequenciaram o DNA dos seres humanos. Então, a gente sabe, por exemplo, quando você faz o sequenciamento do DNA, você olha o padrão e olha o seu. E aí, quando você olha, você sabe o que está fora do lugar, porque você vai olhar todas as bases nitrogenadas, né? Todas as adeninas que você tem, citosina, guanina, uracila, tudo que você tiver. Mentira, né? DNA não tem uracila. Adenina, timina, guanina e citosina. Então, você vai olhar todas essas bases nitrogenadas do seu e olhar se elas estão certinhas, se alguma sofreu mutação, se essa mutação pode ocasionar alguma coisa lá na frente. Então, o sequenciamento do DNA normalmente é feito para uma espécie, né? Mas pessoas que fazem... E aí você faz para uma espécie porque você determina... Por exemplo, seres humanos, né? A USP desenvolveu o sequenciamento do ser humano. Tem banana, já foi feito sequenciamento, tem alguns produtos que já foram feitos sequenciamento. Mas qual a intenção disso? Por exemplo, eu sei aonde que um geneticista, quando ele olha ali, ele sabe quais os problemas que podem vir. Então, quando você fala pra mim assim, tipo, eu tô com muita dor aqui, e as pessoas fazem tudo que é exame, não descobre nada, o seu médico fala bem assim, pode ser alguma alteração no gene dela. E aí, em que gene? Né? A gente sabe, por exemplo, que o gene 23 está determinado para o pulmão. Então, sequencia o gene 23 dessa pessoa. Não vai sequenciar o seu gene inteiro, tipo, para descobrir uma determinada doença. Normalmente não, né? Porque é caro fazer sequenciamento de DNA. Então, você sequencia um gene e olha ali. Tá na sequência certinha? Aconteceu algum problema naquela sequência? E aí, normalmente, é feito isso assim. Mas pessoas que têm muito dinheiro, elas sequenciam o DNA dela completo para poder saber se está tudo bem com ela, com os filhos dela e com todas as gerações que virão. Quem não tem dinheiro, quem tem mais ou menos dinheiro consegue fazer ainda de um pedacinho, quem não tem dinheiro não faz de pedaço nenhum, né? Um monte de gente aí nasce e morre sem ter feito sequenciamento de DNA nenhum. Aqui no Brasil, na verdade na América como um todo, é muito comum você ver as pessoas fazerem sequenciamento de DNA, principalmente as pessoas negras que elas não sabem a sua origem, e aí elas fazem esse sequenciamento de DNA para saber a origem delas. Então, baseado no sequenciamento de DNA, elas conseguem saber mais ou menos de onde elas vieram. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a minha família não tem como saber de onde ela veio, porque o governo, né, queimou todas as documentações que a gente tinha. Então, eu não sei da onde que a minha família que veio lá, que foi trazida da África para ser escravizada no Brasil, veio. Quando eu faço esse sequenciamento de DNA, eu consigo descobrir pelo menos a proximidade. Então, às vezes eu não sei se é na Angola, exatamente o país, mas eu sei que é alguma região ali muito perto. Eu não sei se é na Tanzânia, mas eu sei que é ali muito perto, na Uganda. Então, tipo, você consegue pelo menos descobrir mais ou menos próximo da onde a sua família veio. Para algumas pessoas isso é super importante, para elas poderem cultuar a sua cultura e tudo mais. Nem sempre as pessoas têm dinheiro para fazer isso também, então acaba que não tem para todo mundo também. Não é uma tecnologia que é amplamente de fácil acesso, né? Ela é cara, as pessoas pagam caro por isso. Células troncos, então a gente tem, né? Quando a gente nasce, a gente tem células troncos no nosso corpo, e principalmente no nosso cordão umbilical e na nossa, né, na coluna vertebral. Esqueci o nome, eu vou lembrar e falo para vocês. Mas algumas pessoas, por exemplo, elas guardam o cordão umbilical em nitrogênio em alguns laboratórios. E aí, quando a pessoa cresce e ela desenvolve alguma doença, por exemplo, pessoas que param o rim, e aí ela precisa de um rim, você pode ir lá, pegar as suas células troncos
induzir elas a formarem um rim e usar o seu próprio rim para fazer o transplante. Ah, fantástico, né? Porque você não vai ter nenhum tipo de... Quando a gente faz transplante, o nosso corpo pode rejeitar, né? Você não tem nenhum tipo de rejeição quando você usa um rim que foi produzido pelas suas células-tronco. Não é um trabalho fácil, é uma coisa super delicada, que ainda está em estudo, não se consegue produzir qualquer parte do corpo ainda, mas é tipo uma coisa muito interessante, né? É pouco acessível, pouquíssimo acessível, mas mesmo assim ainda é bem interessante. A gente, enquanto adulto, a gente ainda tem um pouco de célula-tronco, esqueci o nome, mas na adolescência, enquanto a gente é criança, a gente tem mais, né? E aí, principalmente no nosso cordão umbilical, é cheio de célula-tronco, e essas células muitas pessoas guardam para poder utilizar depois que cresce. A gente tem que falar um pouquinho de evolução também, né? Então, vamos lá. A gente falou do pensamento evolucionista, então a gente falou lá que ele começou lá no fixismo, que as pessoas acreditavam que os seres humanos eram fixos, né? Que eles não se alteraram ao longo do tempo, aconteceu pequenas variações. A gente tem a teoria do criacionismo também, né? Que o ser nasceu já daquele jeito por ação divina. E aí ele continua desde que o mundo é mundo, lá no 6º dia que Deus criou o homem. Até hoje a gente está do mesmo jeito, não sofremos nenhuma modificação. A gente tem o século XVIII, né? Que é marcado pelas teorias evolucionistas. E aí aqui é muito legal da gente lembrar, por exemplo, quando vocês estudam lá em literatura, né? Quando vocês estão estudando realismo, aqui no século XVIII, né? E aí as teorias evolucionistas, elas fizeram muito barulho ali também na literatura. As pessoas levaram que os cientistas estavam descobrindo ali naquela época, principalmente o Darwin, para as pessoas. Então, você tem, por exemplo, em Cortiço, quando você lê Cortiço, né? Você lê essa parte, assim, falando que o ser se adapta ao meio, né? Então, a gente tem a evolução das espécies, a gente tem, quando a gente fala de evolução das espécies lá de Darwin, a gente fala de seleção natural, que o meio seleciona as pessoas, né? E que quando as pessoas leram aquilo, elas entenderam que aquilo estava associado a tudo. Então, o darwinismo social foi uma teoria utilizada muito para justificar o racismo ali, que estava muito latente naquela cidade, não que hoje não está, né, mas era uma época que a gente tinha ainda escravidão, e aí as teorias de Darwin, ela foi muito utilizada para justificar o racismo. As pessoas falavam que as pessoas nasciam naquele meio, e aquele meio determinava quem elas eram, né? Lá em Cortiço a gente tem, né, o português que vai até vai morar no Cortiço, e aí ele se modifica todo, né? Ele não tomava banho todo dia e ele passa a tomar banho todo dia, porque ele mora ali e todo mundo ali toma banho todo dia. Então ele passa a ter isso. Ele tomava vinho chique do Porto, agora ele toma cachaça. Ele dormia cedo, ele não se relacionava muito com as pessoas. E aí agora ele se relaciona com as pessoas. Ele vive ali com todas aquelas pessoas. A professora Camila já deve ter falado muito disso com vocês, né? E muito bem também, inclusive, disso, né? Dessa relação que o Cortiço ali... Na verdade, todas essas teorias do realismo têm com a teoria evolucionista, né? O Darwin, ele influenciou muitas coisas e influenciou também na literatura. A gente tem, né, ali, quando o evolucionismo surge, uma briga entre o evolucionismo e o criacionismo, né? E aí a diferença fundamental é porque o criacionismo invoca o sobrenatural para invocar fenômenos da natureza. E aí você tem do outro lado o evolucionismo, que é a ciência que não acredita em verdades inquestionáveis. O Cortiço, por exemplo, ele mostra muito isso, né? Que as pessoas querem levar para a literatura ciência é uma verdade é uma verdade acima do bem e do mal.
né? Apesar de você ver muito falando que a ciência não acredita em verdades inquestionáveis, a gente vê o tempo inteiro esse negócio da ciência sobre tudo, né? Que é o cientificismo, que está muito presente lá no realismo. A gente tem várias ideias evolucionistas, mas as principais é de Lamarck e de Darwin. E aí Lamarck ele falava, né, da geração espontânea das formas ancestrais, falava da tendência ao aumento da complexidade, então conforme os seres vão vivendo naquele espaço, eles vão ficando mais complexo. Fala da lei do uso e desuso, então que o uso surge, por exemplo, o pescoço das girafas, né, já que ela precisava que aquilo fosse grande, então era uma coisa que ela usava, foi aumentando, o que eu não uso some. Um exemplo que a gente tem no nosso corpo, que é baseado na lei de Lamarck, dente do siso, é isso, né? Já que nossa espécie já não precisa utilizar muito isso, ele vai perdendo. O que Lamarck não conseguia explicar muito, o que a teoria do Lamarck, na verdade, não explica muito isso, é porque isso aconteceu, né, em milhões de anos. Para Lamarck acontecia em um tempo muito menor. A gente tem a lei da transição dos caracteres adquiridos, né? Então, por exemplo, isso, né? A girafa que ficava com o pescoço longo, a sua próxima geração nascia com esse pescoço longo também. Por exemplo, eu não, né? Infelizmente tive essa sorte. Mas quem tem a sorte de nascer sem o dente do siso, seus filhos também já não vão ter mais esse dente do siso. Por quê? Porque é um caractere adquirido. Fenômenos de adaptação dos seres ao ambiente que resultam em modificações lentas e graduais ao longo de inúmeras gerações. Então é isso, apesar dele acreditar que eram lentas e graduais e que ia acontecer ao longo de inúmeras gerações, ainda essas gerações dele era muito curta, né? Era curto o suficiente para girafas conseguirem viver algumas gerações sem se alimentar, até elas começarem a alcançar o topo da árvore e se alimentar. Se a gente pensar, por exemplo, na perda do dente do siso, isso aconteceu em gerações tipo tão longas, por exemplo, que se a girafa dependesse disso, desse longo tempo, ela já teria sido uma espécie que estaria extinta, né? E aí o outro ser lá que a gente tem, né, que é o Darwin, que é as ideias que as pessoas mais aceitam hoje em dia. Ele fala sobre a ancestralidade comum, então a gente tinha um ancestral comum e aí esse ancestral fez com que a gente ficasse ali na nossa árvore se modificando, até que hoje a gente tem essa infinidade de seres e que isso aconteceu em milhões de anos. Ele fala também da seleção natural, né? Que o meio seleciona as pessoas para poder viver naquele espaço. Então, era isso, por exemplo, que aconteceu lá em Cortiço, por exemplo, que eles estavam tentando falar do português, aí se o português não fosse exatamente como todas aquelas outras pessoas, ele não ia sobreviver ali naquele meio, ele morreria, ele teria que se mudar, alguma coisa aconteceria com ele. Então, para ele conseguir sobreviver ali naquele meio, ele teve que se adaptar àquele meio para poder ser selecionado pelo meio. A gente falou também das evidências da evolução biológica, né? Então, por que a gente sabe que essas coisas, por que os evolucionistas acreditam que essas coisas são verdades? Por causa da fossilização, então eles fazem datação radiométrica e descobrem, por exemplo, um fóssil muito antigo, e aí esse fóssil ele é muito parecido com o humano, mas mesmo assim esse fóssil mostra diferenças, mostrando que ocorreu uma evolução. A anatomia comparada, né, quando você fala de órgãos homólogos e órgãos análogos, os órgãos homólogos são órgãos que tiveram a mesma origem embrionária, e aí eles têm funções iguais, né? Na verdade, eles têm funções iguais e origem embrionária diferente. Então, por exemplo, o meu braço e a nadadeira do golfinho. E aí, em contrapartida, aos órgãos análogos, que são os órgãos que têm a mesma função, mas têm origem embrionária diferente. Quando você pensa, por exemplo, na asa do morcego e na asa de um avestruz, a asa do avestruz não, vamos pensar em alguém que voa de verdade. A asa de um papagaio e a asa de um morcego. Os dois voam. Aquele órgão desempenha a mesma função,
No entanto, a origem embrionária é diferente, né? O morcego, ele é um mamífero. Então, a origem embrionária da asa do morcego é a mesma origem embrionária do nosso braço. Diferente isso nas aves, né? As aves, elas têm pena, né? Não tem ave, por exemplo, que perdeu a pena para ficar com braços. E a origem, o embrião deles vai produzir isso de lugares diferentes. E as semelhanças genéticas que a gente tem também, né? Então, quando a gente olha um fóssil lá, que a gente vê a diferença, a gente também vê as semelhanças. E essas semelhanças, elas determinam que aqueles seres ali, eles evoluíram, que a gente teve real uma evolução. Então, quem acredita na evolução biológica, acredita exatamente nessas coisas. Eles utilizam essas ferramentas de fossilização, anatomia comparada e as semelhanças genéticas. Aí a gente tem a teoria sintética da evolução, né, que é quando a pessoa lá, né, o neodarwinismo, juntou tudo e falou o que acontece realmente. Então, os fatores evolutivos é mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Então, isso é quando você sintetiza a teoria da evolução, que a gente chama isso de neodarwinismo, né? Continuou tendo estudos. Depois que Darwin faleceu, a gente tem uma infinidade de cientistas que são evolucionistas, e aí eles se baseiam nesses fatores evolutivos. Ah, mas por que mudou tanto? Porque ocorreu mutação gênica, ou porque aconteceu recombinação gênica, ou porque aconteceu seleção natural. Então, essas coisas que foram acontecendo são bases para que a evolução realmente tenha acontecido. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço imensamente. Assistam novamente, né, a aula de evolução. Assistam novamente a aula de evolução e a aula de biotecnologia. Vão olhando direitinho. Se tiverem dúvidas, me chamem. Eu estou no chat para tirar as dúvidas de vocês. Não guardem dúvidas. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova, porque vocês são ótimos. Beijos, beijos.